certo? Na hora que Jesus chegar para nos chamar. Amém? E agora, finalmente, a gente vai realmente trabalhar o nosso tema central, né? Que é tempo de reconstrução. Não temas, crê somente. Vamos dizer de novo, para não esquecer. Tempo de reconstrução. Não temas, crê somente. Amém? Então, a gente vai trabalhar. Deixa eu só ver se eu consigo agora abrir aqui o arquivo. Estava sem espaço. Então, a gente vai trabalhar essa reconstrução. O Senhor, como a gente já falou diversas vezes aqui no Retiro, nos chamou a trabalhar esse carisma de cura nesse ano, né? Essa restauração nossa e do nosso trabalho, nossa e da nossa comunidade, né? A cura, começando de mim, ela também toca o meu irmão, ela também toca a pessoa com quem eu convivo, com quem eu sigo, com quem eu caminho, né? Uma vez curado, o meu irmão também vai ser beneficiado, né? Acho que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já ouvimos dizer, né, que alguma coisa mudou na gente. Né? Não é possível que nesses anos todinhos Jesus não fez nada ainda a gente, né? Acho que é como a história dos leprosos, né? A gente volta, o Senhor nos cura e a gente vai caminhando e um ao outro vai começando a descobrir que as lepras vão desaparecendo devagarinho, né? E é assim que a gente vai descobrindo que a gente foi verdadeiramente curado. Porque não pense que quem vai perceber a cura que se realizou aqui nesse retiro, nesse fim de semana, é você não. Se você acha que você sabe que o Senhor realizou a cura, você ainda não sabe. Isso aí é o que você acha, isso aí é o que você sentiu. Quem vai dizer o que realmente foi curado em você hoje são as pessoas que você vai encontrar de agora em diante. É quando você chegar em casa, a sua mudança de atitude. É quando você se encontrar com aquela pessoa que você precisa se reconciliar, né? É quando você chegar no seu trabalho e aqueles mesmos problemas de todos os dias vão acontecer do mesmo jeito, que eles não vão deixar de acontecer. E as suas atitudes em relação a essas coisas é que vão mostrar onde você foi curado, o que verdadeiramente foi curado em você, né? E a gente que falou nessa manhã sobre nosso chamado vocacional, a nossa cura do chamado. Então, é a tua comunidade, são os irmãos que convivem com você que vão perceber também essa cura que o Senhor realizou em você nesses dias. Amém? Amém. Como a gente não tem muito costume, como você pode botar a cadeira no chão, a bolsa no chão, a cadeira na mesa, a mesa na bolsa, enfim, faça alguma coisa. Como a gente não tem o costume, então eu vou pedir para vocês irem abrindo logo o livro de Esdras. É um livro lá no Antigo Testamento. Livro de Esdras. Esdras é de que? Profeta. Histórico, né? É livro histórico, não é isso? Profeta. Esdras é profeta? Acho que é histórico. Então faz parte da... Depois de Crônicas. Ajudou, Cristina? Não, né? Quem está com a Ave Maria é 493. Não, só abre no livro. Aí depois eu vou dizendo os capítulos que a gente vai ler. Todo mundo encontrou o livro de Esdras? Eu vou dizendo os capítulos aos poucos, tá certo? Pode deixar abertinho aí no primeiro capítulo. Então, meus irmãos, o que o Senhor nos chama a reconstruir nesse ano, como comunidade Sal e Luz e como cristão católico, o Senhor nos chama a reconstruir uma cidade. O Senhor nos dava a palavra lá em Ageu,
quando o profeta profetizava a reconstrução do templo, e ele nos chamava a essa reconstrução. A reconstrução do templo, mas que era, na verdade, o início da reconstrução de uma cidade. A reconstrução de uma cidade é fácil. A gente não consegue construir uma casa. Eu estava conversando lá no Aspirantado, Zuleide está reformando a casa. Ela disse que está a ponto de endoidar. Ela disse que dormiu 2 dias na pousada, porque não consegue entrar em casa. A gente quase endoida para reformar uma casa. Agora imagina você reconstruir uma cidade. Né? Eu me lembro quando eu fiz o quarto Daniel lá atrás, eu emagreci 5 quilos. Eu acho que eu vou construir outra coisa para ver se ajuda. Construir uma casa. Né? Mas é porque é desgastante, né? A gente não tem ideia de quanto o local onde a gente pertence mexe com o nosso interior. A casa, ela nos refere a uma pertença que nós temos. Eu pertenço a uma família. Qual a referência que eu tenho da minha família? A minha casa. Né? Então, quando eu mexo com a minha casa, eu perco a minha referência. Né? Todo mundo diz, né? Eu amo viajar, mas o melhor que tem na viagem é voltar para casa, né? Porque é o nosso lugar, a nossa referência, é ali onde a gente se sente a gente, né? A gente pertence àquele lugar. Então, reconstruir uma cidade é difícil, mas é necessário porque é a nossa referência, é a nossa pertença. Às vezes, na nossa caminhada, a gente se sente desnorteado, a gente se sente fora de lugar, porque foram destruídas as coisas que nos davam essa referência. Então a gente precisa nesse ano construir de novo. Essa referência que eu tinha como sal e luz, como chamado a viver uma vida, um carisma de ser sal e luz no mundo, né? E para você que não é da comunidade, reconstruir a sua vida como cristão. Né? O chamado que Cristo te deu. Lembra quando Jesus disse, tu serás Pedro, né? Jesus te chama a ser uma pessoa. Ele quer te revelar e te fazer uma pessoa segundo a vontade dele. Então, o Senhor quer nos chamar, o Senhor nos chama nesse ano a fazer essa reconstrução. Então, a gente vai trabalhar principalmente 2 pontos da reconstrução da cidade de Jerusalém, né? A primeira é a reconstrução do templo e segunda, a reconstrução das muralhas, porque foram 2 tempos diferentes. E a gente vai meditar na nossa vida interior. Cada momento desse quer dizer uma coisa para a gente hoje. A reconstrução do templo é uma coisa, a reconstrução das muralhas é outra coisa. Tá certo? O livro de Esdras, ele fala sobre a reconstrução do templo. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina nessa reconstrução de Jerusalém é que o templo ele vai fazer para a gente a referência da nossa vida espiritual. É a nossa vida com Deus. É o meu relacionamento com o nosso Senhor. E a reconstrução das muralhas, a gente vai tomar como referência a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa parte humana. Claro que o nosso relacionamento com Deus faz parte da nossa vida humana, né? Mas, vamos dizer assim, o que é mais próximo da nossa personalidade, do nosso temperamento, da nossa vida secular, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, né? Da minha vivência como comunidade, da minha vivência como cristão. Então, a reconstrução das muralhas, a gente vai se reportar mais a essa outra área da nossa vida, tá certo? A reconstrução do templo, o nosso relacionamento com Deus. A reconstrução das muralhas, o nosso relacionamento com o outro e o nosso relacionamento com o mundo. Tá certo? Então, a gente começa com a reconstrução do templo, que é narrado principalmente no livro de Esdras. Mas a gente não vai começar do capítulo 1, não. A gente vai lá para o capítulo 3. Então, quando o Senhor deu ao povo a graça de voltar a reconstruir o seu lugar, ele começou por onde, que eu já disse? Pelo templo. O povo poderia ter pensado, vamos começar pelas muralhas, né? Porque estando reconstruídas as muralhas, tudo que tiver dentro está protegido. Seria até, acho que mais estratégico, humanamente falando, né? Vamos primeiro, quando a gente compra um terreno, o que a gente faz primeiro? Faz o muro, né?
cerca, porque a gente protege, a gente diz aqui é o meu território, e depois até tudo que a gente for guardar, a gente guarda dentro, fica mais protegido, né? Até os materiais que a gente vai comprando para construir. Mas o Senhor fez diferente. Ele pediu que primeiro fosse reconstruído o templo. Por quê? Porque ele quer nos mostrar que não adianta cercar a cidade se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem. Se eu não tenho o meu relacionamento com Deus bem, se eu não estou bem com o nosso Senhor, não adianta eu começar a tentar restaurar a minha vida humana, a minha vida, né, os meus relacionamentos, vamos dizer assim. Não adianta. Primeiro, eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus. E aí, em Esdras 3, lá no versículo 11, diz o seguinte: entoaram ao Senhor este refrão de louvor, porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Então, quando Esdras decide reunir o povo e começar a reconstruir o templo, a primeira coisa que o povo fez foi fazer um momento de consagração, um momento de louvor, um momento de agradecimento, um momento de celebração, onde eles podiam celebrar aquele momento de restauração. Porque para a gente, talvez a reconstrução de um templo, né, não seja tão importante, mas entenda, para o povo de Israel, o único lugar onde eles poderiam oferecer um sacrifício era no templo. Então, quando o templo foi destruído, imaginem a gente. Se destruíssem o templo, a gente nunca mais ia poder participar da missa, porque só existia aquele lugar onde poderia ser oferecido o sacrifício. Então, imaginem um povo. Foram quantos anos, Renato, que o templo passou destruído? Mais de 50, entre 50 e 100 anos, né? Então, pensem um povo... Oi? 70 anos eles passaram no exílio. 70 no exílio, então mais tempo, né? Ainda. Então, imaginem todo esse tempo um povo sem poder oferecer o seu culto a Deus. Eles tinham as suas orações, eles faziam suas orações em casa, mas eles não podiam oferecer o sacrifício. Então, vocês têm noção do que era para o povo construir aquele alicerce daquele templo? Vão pensando. Eu agora vou poder novamente participar desse sacrifício. Nós vamos poder novamente oferecer o sacrifício ao Senhor, como Ele nos pediu, como Ele nos ordenou. Então, eles lançam aqueles alicerces e faz ali uma grande celebração, um grande dia de louvor. Vamos repetir o louvor que o povo de Israel disse ao Senhor. Agora eu queria que você repetisse como sendo o seu louvor hoje, crendo que o Senhor também está pondo os alicerces na reconstrução da tua vida nessa manhã. Porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para novamente. Porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. Porque o Senhor está te reconstruindo, meu irmão? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia para contigo permanece para sempre. Agora diz em primeira pessoa. Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia para comigo permanece para sempre. Por isso que o Senhor não desiste. Por isso que Ele te dá a graça e a chance dessa reconstrução. Então, primeira coisa que eu queria que a gente pensasse nessa reconstrução do templo, Ele representando essa nossa vida de espiritualidade, esse nosso relacionamento com Deus, é como está o nosso relacionamento com Ele, que começa por onde? Pela nossa vida de oração. Como é que está a tua vida de oração? Você
Às vezes a gente passa por encontros, né, e a gente diz assim, eu tenho dificuldade na minha vida de oração pessoal. Eu não consigo ter aquele momento diário onde eu paro fielmente todos os dias para ter aquele meu momento de oração com Deus. Mas só que o problema é porque quando a gente passa por um retiro, a gente não pode só sair com a constatação do problema. A gente precisa sair com qual a estratégia que eu vou usar a partir de hoje para que esse problema mude de amanhã, para você começar a ter. O que é que te atrapalha a ter oração pessoal? Às vezes a gente que vive com outras pessoas em casa, né? Quem é que mora sozinho aqui? Só Renato, Cristina. Então a maioria de nós mora com alguém em casa. E às vezes a gente não consegue parar durante o dia, por um tempo para ter a nossa oração pessoal, porque a gente nem nunca conversou com ninguém que a gente precisa ter oração pessoal diária. Você já chegou para sua família? Eu sei que eles não vão entender, né? A maioria deles não vão entender. Mas você já chegou para sua família e disse assim: eu preciso, todos os dias, para quem é consagrado à comunidade, eu preciso todos os dias ter 30 minutos de oração pessoal. Então eu quero me organizar com vocês. Como é que a gente vai fazer para que eu tenha oração pessoal? Porque eu preciso cozinhar, eu preciso lavar roupa, eu preciso limpar a casa, né? Eu preciso também fazer as coisas fora, né? Fazer compras, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso ter 30 minutos de oração. Como é que vocês vão me ajudar? Eu estava pensando em fazer, sabe o quê? Eu vou ver se eu consigo. Tem aqueles acrílicozinhos, eu estou pensando em fazer uma coisa assim para pendurar na porta. Não perturbe, estou em oração. Sabe por quê? Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e uma de 9. Elas não entendem que eu estou lá e eu preciso de silêncio e tranquilidade. Eles entendem que eles são meus filhos e a qualquer momento eles podem me chamar. Literalmente, não é, Maria? É igual aquela história, eu morro de rir com aquela história do pai e da mãe. Né? Mamãe, cadê a sandália? Mamãe, cadê a comida? Mamãe, cadê? Papai, cadê a mamãe? Só pergunta ao pai onde está a mãe. É a única coisa que a criança sabe perguntar ao pai. Onde está a mamãe? O resto ele pergunta à mãe. É automático. E o marido também. E o marido também, né? Essa daqui mesmo acordou, eu fui dar uma olhada, ela estava acordada. Aí quando ela me viu, cadê a mamãe? Então, assim, às vezes a gente também não se ajuda. A gente também não tem atitudes práticas para que a gente mude o nosso estado de falta de oração, para que a gente passe a ter oração. Então, qual é o teu problema? Será que o teu problema não é esse? Não, não tem problema nenhum. Quando eu vou para o quarto rezar, ninguém me atrapalha. Todo mundo sabe que eu estou rezando. Glória a Deus. Então, por que você não consegue ir para lá? Não, eu não consigo por conta de preguiça. Então, faça estratégias. Padre Jonas dizia que, quando ele começou a caminhada, ele tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. Então, ele se determinou, eu não sei se essa história é dele mesmo ou ele conta de alguém, mas esse fato aconteceu com alguém. Então, essa pessoa se determinou a todos os dias só tomar café da manhã depois de ler a Bíblia. Só toma café depois que lê. Então, ele ficava com fome quando ele não lia. Então, a fome, não foi Padre Jonas mesmo? Então, a fome fazia com que ele lesse. Mas, às vezes, a gente acha que a gente não precisa dessas coisas, mas a gente é humano. Às vezes, a gente precisa de estratégias para que a gente possa se regular, né? Para que a gente possa se disciplinar, se educar. E aí, vá pensando aí, qual seria a estratégia que eu poderia bolar a partir de hoje para que eu possa ser mais fiel aos meus 30 minutos de oração pessoal? Né? Vai pensando aí. E se o Senhor já te mostrou alguma coisa, escreve, para você não esquecer. E diz, a partir de amanhã eu vou me determinar a começar a trabalhar isso. Né? Então, talvez você precise começar com uma conversa com as pessoas da sua casa. Né? Quando eu sinalizar que eu vou rezar, eu preciso de 30 minutos só com Deus. Né? Preciso de 30 minutos sozinhos. É difícil, né? Claro, para uma pessoa como Mary, que tem Maria não entende. Né? Mas, às vezes, as pessoas mais grandes, meus filhos já são capazes de entender isso. Então, eu posso conversar com eles e dizer a eles isso, que eu sei que eles vão entender.
Mas às vezes a gente não vai dando importância. E as coisas vão passando, e a gente acha que isso não é necessário. Mas a reconstrução passa pelo nosso relacionamento com Deus. E a oração pessoal é uma das chaves, é uma das pedras principais para a reconstrução desse templo. A segunda coisa, nossa vida sacramental. Como é que está a tua vivência sacramental? E aí quando a gente fala assim, vida sacramental, aí a gente faz assim, às vezes que eu me confesso, às vezes que eu comungo, né? Às vezes que eu procuro, vamos dizer, se eu estou em dia, se eu estou regular com a minha situação matrimonial, se eu sou crismado, não. Quando a gente fala vida sacramental, eu estou falando da sua vida em comunhão. Porque o batismo, ele só tem um objetivo, que é nos deixar em comunhão com Deus. A Eucaristia, ela só tem um objetivo, é restaurar a tua comunhão com Deus. A crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, todos os sacramentos, eles só têm um objetivo, é te dar a oportunidade de reconstruir a tua comunhão com Deus. Então, quando e aí agora um pouquinho de catequese. Quando eu pratico um pecado mortal, eu não estou em comunhão. Vocês entendem isso? Um pecado mortal, ele me tira da comunhão com Deus. E aí, vamos começar a pensar, quanto tempo eu tenho ficado em pecado mortal? Quanto tempo eu tenho arriscado, porque é um risco, ficar em pecado mortal. Minha gente, é tão forte a gente não estar em comunhão com Cristo. Porque, vejam só, nós temos a igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que são as almas do purgatório, e a igreja triunfante, que são as almas que estão salvas, né? As almas que já estão no céu, que já morreram e estão salvas. O pecado mortal é tão sério que quando eu estou em pecado mortal, eu não faço parte da igreja militante. Só a igreja quem está em comunhão com a igreja. É duro dizer isso, mas eu preciso dizer isso a vocês, porque às vezes a gente não entende a gravidade. Eu não estou dizendo que você vai ser condenado, entendam. A sua salvação e a sua condenação dependem de Deus. É Ele que vai julgar você. Não estou dizendo que você vai ser condenado. Mas entenda, enquanto nós estamos em pecado mortal, nós não estamos em comunhão com a igreja. Nós não estamos unidos ao corpo místico de Cristo. Se eu não estou unido ao corpo de Cristo, se eu morrer, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou para o inferno. Separado eternamente. Então, leve muito a sério. Cada vez que você cair num pecado mortal, corra para a confissão. Una-se novamente a Cristo. Coloque esse alicerce para a reconstrução desse templo, porque se você não começar por aí, você não vai conseguir reconstruir, não. Se você lê Dom Bosco, é porque às vezes a gente fica com medo de dessas certas coisas e assustar as pessoas. Mas se você lê as revelações de Dom Bosco, os santos que tinham visões de pessoas que estavam em pecado mortal, né? Dom Bosco diz que quando uma vez uma pessoa se aproximou dele em pecado mortal, ele não suportou ficar perto da pessoa, da podridão que ele sentia, o cheiro de podre que ele sentia na alma da pessoa. E ele via a alma, e ele via o estado de decomposição em que aquela alma estava. Então, às vezes a gente quer fugir dessas coisas, mas você gosta tanto de cutucar a internet, gosta de catucar a internet, começa a ver aí sobre as revelações que os santos têm em relação ao pecado. O estado da alma quando está em pecado mortal. No instante você vai se levantar na quarta-feira e vai ser o primeiro a chegar lá para se confessar com o Padre Severino. E não vai ser com o Padre Severino, não é qualquer padre que estiver lá. O mais pecador de todos você vai despejar e vai querer só receber a absolvição. Só
Leia de leve. Comece de leve, para você ter uma ideia. Então, não tem como reconstruir sem uma vida sacramental reconciliada com Deus. Né? O retorno da vida sacramental é fundamental para essa construção. Aí agora a gente vai dar um pulo bem grande lá para o capítulo 9. Segura aí que daqui a pouco eu digo o versículo. O capítulo 9 de Esdras, o Senhor leva o povo a se purificar das coisas que tinham entrado no povo, na vida do povo, por conta da miscigenação, da mistura com a cultura de lá de Babilônia. Então, quando eles retornam, o povo de Israel, a cultura de Israel, o culto de Israel não estava mais puro como era para si, como deveria estar. Então, Esdras leva o povo a passar por esse tempo de purificação. E foi tão drástico que eles tiveram que se desfazer dos casamentos mistos. O que é isso? Um israelita, um judeu que era casado com uma pessoa que era de outra descendência, né? Não podia. Então eles tiveram que se desfazer desses casamentos. Aí você me pergunta, né, Ana, que tipo de casamento eu preciso de me desfazer? Não, você não vai precisar se descasar do seu marido, não. Por mais pecador que ele seja, ele é o teu Cristo. Né? Como eu dizia a Mirtes agora. Ele é o teu Cristo, você não precisa se desfazer dele, não. O casamento que o Senhor quer que você se desfaça agora são das coisas que estão te contaminando. Não tem como fazer uma reconstrução de uma cidade, não tem como fazer a reconstrução de um templo, não tem como você reconstruir o templo espiritual da tua vida continuando com amizades, com coisas do mundo. Unido a coisas que você sabe que não convém ao cristão. Não tem. Você precisa desfazer esse casamento agora. É uma decisão. Você acha que foi fácil para o povo de Israel abandonar? Foi não. Foi doloroso. Com certeza foi doloroso. Foi difícil. O pecado, às vezes para a gente abandonar ele, às vezes não, sempre é doloroso a gente abandonar o pecado. Porque entendam, quando o Senhor diz que vai nos libertar do pecado, Ele não vai nos libertar só da parte má do pecado, não. Ele vai libertar da parte boa também. Porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que vem nos consolar e nos preencher aquela falta que o pecado nos faz, ele também vai queimar. Ele vai queimar aquilo que o pecado nos deixava como prazer. E aquilo vai doer. O pecado não tem só a parte má, não tem só a parte dolorosa. É como uma pessoa viciada, é como um drogado. Ele está ali, ele está se acabando, ele está sofrendo fisicamente. Uma pessoa que se droga, ela se acaba fisicamente. Ela destrói sua família, ela destrói sua própria saúde. Mas você perguntar a um drogado se ele não sente prazer quando ele está se drogando, ele sente. E uma vez que ele se decide a deixar a droga, ele vai sentir dores físicas. Ele vai sentir para se desfazer daquela situação de vício. Então, meu irmão, é hora de decisão. Está vendo que a gente está subindo fileira por fileira de tijolo, né? Oração pessoal, vida sacramental. Agora é hora de se desfazer das coisas do mundo. Tudo aquilo que o mundo tem nos tentado, nos contaminado. É hora da gente lembrar dessas coisas e começar a se desfazer desses casamentos. Comece a se divorciar agora. E aí pense em todas as áreas da sua vida. Pense na sua sexualidade, pense na sua vida, né, de relacionamento com o outro,
Pense nos seus pecadinhos capitais que você tem, talvez, alimentado aí dentro de você. Você que no lugar de fugir, no momento em que vem um sentimento de ira, um sentimento de preguiça, você no lugar de fugir, você tem se deixado levar por esses sentimentos, por essas vontades. Trabalho sem parar para acumular bens. Falta de controle na vida. E aí eu digo em tudo, no comer, falta de dormir, ou excesso de dormir, tudo que seja. Eu gosto muito de dizer essa frase, né? Eu acredito que é de Santo Agostinho. Ele diz que Deus é o meio, Deus é o equilíbrio. Tudo que pende ou para um lado ou para o outro, não vem de Deus. Tudo que é para mais ou para menos, não vem de Deus. Então, todo tipo de desequilíbrio na sua vida, a gente vai passar por um período propicialíssimo. Existe essa palavra? Propicialíssimo? Um tempo propício para a gente pensar e abandonar esses casamentos. A gente vai começar a quaresma, mãe. Quem sabe você não pode, hoje à noite, quando for rezar, a partir disso que você está anotando aí, fazer a sua listinha de penitências para a sua quaresma. Quem sabe ser fiel durante 40 dias aos 30 minutos de oração pessoal, né? A gente sabe que a oração nunca é uma penitência, mas a penitência vai ser a sua fidelidade. Talvez seja um ótimo propósito para essa quaresma. Um ótimo exercício para essa quaresma agora. Né? Vamos ler o versículo 13 do capítulo 9. Versículo 13, capítulo 9. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixastes subsistir um resto dentre nós. Então, quão misericordioso é o Senhor, e nós podemos atestar isso hoje. Que apesar de tudo isso que nós temos vivido até hoje, apesar de toda a destruição que nós fizemos na nossa própria vida espiritual, o Senhor nos conservou até agora. Para que a gente pudesse ter essa graça da reconstrução. Né? Ele deixou um resto. E assim, o Senhor nos ensina a começar essa reconstrução do templo. Depois de reconstruído o nosso templo, agora é hora de continuar a reconstrução da cidade. Depois que o templo já está erguido, e nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus já está firme, já está erguido, agora é hora da gente pensar na reconstrução do restante da cidade, e aí a gente pensa na reconstrução da muralha. A gente vai passar agora para o livro de Neemias, que é o livro seguinte. O livro de Neemias, tanto é que ele pode ser chamado o segundo livro de Esdras, porque realmente é a continuação, né? É o serviço sequente. No capítulo 1... Espera que eu anotei alguma coisa errada aqui. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 1. Eis que chegaram de Judá Anani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Continuando, aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor, Deus do céu,
Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de dia, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa do meu pai temos pecado. Então Neemias, havia ido um grupo de judeus com Esdras, justamente para reconstruir o templo. E aí Neemias, que era judeu e trabalhava no palácio, perguntou a algumas pessoas que retornaram como era que estava lá. E a resposta deles foi que o povo estava em miséria e que a cidade de Jerusalém toda a muralha tinha sido incendiada e estava em ruínas. E o que foi que aconteceu com Neemias quando ele ouviu essas palavras? O coração dele encheu-se de tristeza. Primeira pergunta. Há quanto tempo você deixou de se entristecer pela situação espiritual em que você se encontra? Você continua se entristecendo quando você vê que você não está agradando a Deus? Ou será que as coisas têm se tornado normais e corriqueiras? Ou será que um dia que eu não... Um domingo que eu fui para a missa, não comunguei, que eu não estava em estado de graça. Então, aquele domingo que chegou todo mundo lá em casa, nem deu para ir para a missa. No começo a gente fica sentindo falta, né? Quando a gente vai 2 domingos seguidos, a gente já não sente falta mais. Porque a gente vai se acostumando. Quando a gente vai, né? Você que é consagrado, que precisa rezar diariamente as laudes e as vésperas. Aí quando você passa 5 dias sem rezar, aí no começo você fica constrangido de Deus, né? Vai passando as folhinhas ali da liturgia, aquilo vai doer no teu coração. Quando você passar 10 dias, você não vai sentir mais nada. De repente você, eita, eu tenho que rezar. Nem lembrava mais. Porque não tem nada que o ser humano se acostume. Vocês sabiam que o ser humano é o animal mais fácil de se adaptar às coisas? Porque Deus deu a todos os animais uma capacidade especial de se proteger na natureza. O ser humano é o animal mais frágil que existe. Ele não tem nenhuma capacidade de se defender. Mas Deus deu ao homem inteligência. E a inteligência faz com que o homem se adapte às coisas. E isso é que faz do homem um animal resistente. Porque ele consegue se adaptar às situações. Ele, com a sua inteligência, faz coisas que o protegem. Então, ele se adapta à situação. E isso acontece na nossa vida espiritual. A gente vai se adaptando até ao erro. Não pense que você se entristeceu hoje, aí você diz assim, a semana que vem eu vou estar triste do mesmo jeito, eu vou me confessar. Não pense assim não, viu? A semana que vem você não nem lembrou mais que você pecou. Se você se entristeceu hoje porque você pecou e amanhã tem confissão, você busca amanhã. Porque a semana que vem você não vai estar do mesmo jeito, sentido e ressentido com você mesmo que magoou Deus, não. Não confie em você. A última criatura que a gente deve confiar é na gente mesmo. Se o Senhor diz que a gente não deve confiar nos homens, quem dirá em nós mesmos? Nunca confie em você. Nunca diga que você vai ser capaz, que você vai ser forte, que você vai conseguir, que você vai ser, né? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Diga não, viu? Diga não, porque assim, às vezes a gente costuma pagar com a língua. Quase sempre. Ai, meu Deus, aí você vê aquela pessoa, né? A gente falava sobre isso antes de ontem, né? Você vê aquela pessoa que fez aquele crime terrível. Aí você diz, ai, que cruel, merece a morte. Não tá vendo que ninguém... Como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? Ô, criatura, tu és capaz de fazer. Tu é que acha que tu não és. Tu és capaz de fazer. Eu costumo dizer isso, eu digo assim, olha, eu tenho certeza que eu seria capaz de fazer qualquer coisa se não fosse a mão de Deus na minha vida. Então não tem esse negócio comigo. Eu nunca mataria. Eu nunca, não diga isso não.
Por que você não diz como disse David? Porque você não teve oportunidade ou porque você não teve algumas circunstâncias que lhe levaram a fazer isso. Mas nunca diga que porque você é bom e santo, ou porque você é justo e uma pessoa muito boa, ou porque você teve uma boa criação, você nunca faria isso. Diga não. Não é verdade. Sabe o que vai acontecer? Um dia, quando você errar, você vai se condenar tanto que você não vai ser capaz de voltar para Deus. Se você começar a pensar assim, que você não seria capaz, nunca faria, no dia que você fazer, no dia que você fizer, você não vai ser capaz de se levantar e voltar para Deus, porque o seu orgulho não vai deixar. É melhor a gente ser como Santa Teresinha, né? Eu sou pequena, eu sou miserável. Porque a gente sempre se reconhecendo miserável, quando a gente cair, a gente vai dizer, eu posso ir, né? Porque eu sempre me humilhei. Mas se a gente se enche de orgulho e diz assim, eu nunca faria isso, né? Quando for o dia de voltar, ó, tu terás que usar 10 vezes mais a tua força para voltar. Então, Neemias lá escuta aquilo, se entristece. E aí Neemias tem uma atitude, ele vai pedir ao rei a graça de retornar para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E do mesmo jeito que José, como Neemias era muito bem quisto pelo rei, o rei permite que Neemias retorne com um grupo de pessoas para lá. Aí a gente vai agora para o capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a primeira coisa que Neemias faz quando ele chega em Jerusalém foi o quê? Ele foi avaliar o estrago. Ele foi percorrer a muralha para ver realmente, de fato, a situação. Todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, é sensato que faça isso primeiro, né? Observe a situação em que está para poder ver como é que vai fazer a partir dali. O que nós fizemos nesse retiro foi isso que Neemias fez quando chegou em Jerusalém. Ele arrodeou a muralha e viu a situação em que ela se encontrava. Nesse retiro você olhou para a sua vida e viu a situação em que ela está. Viu as brechas, viu as portas queimadas, viu as brechas abertas. E agora sim você tem como planejar o que você vai fazer a partir de agora. Não é isso? E aí a gente continua. Vamos agora para o versículo 17. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Vamos repetir esse versículo 17, todos juntos? Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Então, Jerusalém devastada e suas portas queimadas. Esse é o convite que hoje o Senhor faz para cada um. De forma pessoal, mas que o Senhor também faz para a comunidade Sal e Luz. E eu gostaria de fazer para vocês esse convite. Vinde. Vinde
reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a essa humilhante situação. Como comunidade, a gente se entristece com a nossa situação, mas também com a situação do irmão. Se não fosse assim, o que a gente estaria fazendo em vida comunitária? Quando a gente vê que o nosso irmão está precisando de reconstruir a sua vida. Então hoje, que a gente possa sentir esse convite do Senhor. Neemias diz que quando ele percorre a muralha e ele vê a situação, ele verificou onde estavam as brechas e as portas queimadas. Não foi assim que ele disse? Ele foi lá olhar e viu onde estavam as brechas e as portas queimadas. E aí eu queria que a gente pensasse nessas brechas e nessas portas como os nossos relacionamentos. As portas como os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com as pessoas, mas os relacionamentos sadios. As portas são lugares de entrada e saída da nossa alma, mas são um local próprio para se entrar e sair, não é não? Uma pessoa que entra pela porta, ela entra porque ela é convite. E quando você vai se despedir de uma visita, você manda ela sair pela porta. Se você estiver fazendo alguma coisa errada dentro de casa com ela, você vai mandar ela pular a janela. Mas se ela estiver fazendo uma coisa sadia dentro da sua casa, você vai mandar ela sair pela porta. Porque pela porta entram os relacionamentos sadios na nossa vida. E aí Neemias tinha que restaurar as portas, porque elas estavam incendiadas. Ninguém podia entrar nem sair por elas. Mas as brechas, ele não podia restaurar as brechas, ele tinha que fazer o quê? Fechar. As brechas são os relacionamentos doentes que a gente tem na nossa vida. Aqueles relacionamentos que a gente sabe que a gente precisa deixar. Aqueles relacionamentos que a gente precisa eliminar da nossa vida, porque não tem nos feito bem. Que no lugar de ter nos ajudado a reconstruir, tem sido uma brecha por onde o inimigo tem entrado na nossa vida. Não foi assim que Jesus nos disse? Eu sou o pastor, por isso eu entro pela porta. O ladrão, ele não entra pela porta, ele entra e sai pela janela, né? Ele pula o aprisco. Eu acho tão interessante quando o Padre Jonas fala, ele diz assim, Jesus como sendo o Senhor do mundo, como sendo pastor, ele entrou pela forma correta do mundo. Ele entrou por uma mulher. É a forma correta de se entrar nesse mundo, não é não? Ele entrou por uma mulher. Mas o demônio não. O demônio, quando quis entrar nesse mundo, ele veio como? Rastejando. Sorrateiro. Enganando, mentindo, se escondendo. De mansinho. Dando bote. Então, os relacionamentos que a gente precisa eliminar da nossa vida são essas brechas. Talvez atitudes, não só relacionamentos, mas atitudes que nós temos tido e que são brechas por onde o inimigo tem entrado dentro das nossas muralhas, dentro da nossa cidade. Então a gente precisa tapar essas brechas, a gente precisa eliminar essas atitudes e esses relacionamentos que têm sido verdadeiros canais por onde o inimigo tem entrado e tentado a nossa vida. Ok? Aí agora a gente vai lá para o capítulo 3, no versículo 34. Vamos ler o 33 e o 34 para vocês entenderem melhor. Grande foi a raiva de Sanabalá quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: Que querem fazer esses miseráveis judeus?
Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras desses montes de areia calcinada? Aí eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar nas tentações que nós recebemos o tempo todo de que nós nunca seremos capazes de reconstruir a nossa vida espiritual. Quantas pessoas chegam assim, ó, no nosso ouvido para dizer assim: pra quê? Pra que tu vai se confessar? Tu não sabe que amanhã tu vai pecar de novo. Pra que tu vai rezar? Se quanto mais tu reza, eu só vejo problema aparecendo na tua vida. Pra que tu vai rezar? Comunhão? Pra que Eucaristia? Menina? Reza em casa. Tem o teu relacionamento com Deus. Pra que tu vai se confessar com o padre? Aquele homem é mais pecador que tu. Se confessa com Deus. Ó, se ajoelha na tua cama e se confessa ali os teus pecados. E quando não faz isso, vai colocando... Quando é assim, é leve. O problema é quando a pessoa começa a colocar na nossa cabeça que nós não seremos capazes de mudar. Eu acho tão bonito Santo Agostinho, quando ele diz assim, né? As coisas do mundo me prendiam longe de ti. Toda vez que ele queria se decidir por Cristo, aí as tentações vinham. Pra que tu vai? Tu não vai conseguir. Tu não tá vendo que tu não vai conseguir. Tu vai mesmo nos abandonar, porque Santo Agostinho era cheio de vícios, né? Então, tu vai conseguir mesmo nos abandonar? Tu vai tomar essa decisão pelo Cristo? Tu sabe que amanhã tu vai voltar pra cá. Pra que tu vai decidir agora? Tu ainda não é capaz não de mudar, não. Aí Santo Agostinho desistia. Aí toda vez que ele queria, vinham as tentações. Tu não vai conseguir, tu não vai. Ele desistia. Até o dia que ele foi a Roma e viu acho que é em Roma, nem sei. No Vaticano, né? A imagem dos santos. Qual é o nome da... Familão. Qual é o nome daquela parte que tem os santos? As imagens dos santos, assim. Vários santos. Em todo canto lá tem, né? Mas teve um lugar específico que ele foi e que tinha as imagens de vários santos assim. E aí, ele olhando para eles, diz assim: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E ele diz que nunca mais as tentações foram mais fortes. Naquele dia ele se decidiu por abandonar o pecado. Naquele dia ele decidiu-se por Cristo. Então, não escute os conselhos daquelas pessoas que estão dizendo que você não será capaz, não. Vá ouvir a vida dos santos. Vá escutar eles te dizendo que você é capaz. São esses os conselhos que a gente tem que ouvir. É ler a vida dos santos. É ouvir os testemunhos dos nossos irmãos que são capazes de dizer que é possível. Né? Para de ouvir essas tentações que querem apenas fazer com que você desista de reconstruir essa tua vida. No capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte. Depois que ele ficou sabendo, né, que estavam querendo impedir que ele reconstruísse as muralhas, ele diz o seguinte: coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo, e a gente vai repetir bem forte essa parte. Não tenhais medo deles. De novo. Não tenhais medo deles. Disse Eliseu: lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos... nossos filhos e nossas casas. Então, a partir dali, Neemias muda de estratégia. Todo mundo que estava trabalhando na construção da muralha tinha que trabalhar uma mão na muralha e outra mão armada. Era com uma mão na pedra e outra mão na espada. Porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Eles não tinham muralha nenhuma para defendê-los ainda. Então, meu irmão, outra coisa que a gente tem que aprender. Depois que a gente reconstrói, ou no trabalho de reconstrução da nossa vida espiritual, a gente não pode se descuidar dos inimigos.
Sabe esses inimigos que você decidiu hoje romper com eles? Eles vão aparecer a qualquer momento, você não sabe quando. Então é preciso orar, reconstruir e vigiar com a espada na mão. Toda vez que a tentação se aproximar de você, não fique perto dela, nem tente lutar contra ela. Você corra. Corra o mais longe, o mais rápido que você puder. A tentação é o único inimigo que a gente não pode combater, viu? Corra, fuja. A gente não pode dialogar com o inimigo. É tão interessante que os padres exorcistas, quando eles vão fazer alguma pergunta ao demônio, eles sempre fazem na autoridade de Cristo. Porque qualquer conversa que você tiver com Satanás, mas meu Deus, ele te seduz, olha. Quando você sonhar, você já está na dele. Eles não dialogam com o demônio. Eles exigem que eles respondam perguntas, mas eles não dialogam. Entendam, o diálogo é eu falando e você ouvindo. E aí você fala e eu também escuto o que você está dizendo, né? Mas com o demônio a igreja não dialoga, ela ordena. Porque a gente não pode dialogar com o demônio. O padre, quando ele fala com o demônio, ele não fala. Tu senta aqui pra gente conversar e bater um papo, pra tu me contar como é aí a parte espiritual. Aí. Não. Ele ordena ele a fazer coisas na autoridade de Cristo. E aí a gente fica, né, se achando e querendo, diante de uma tentação, sentar e bater um papo. Vamos lembrar que a tentação é justamente a nossa fraqueza. Né? Nós somos tentados naquilo que o demônio sabe que cairemos. Né? Ele vai sempre, ele te conhece. Né? Tem aquela história, és conhecido no céu, na terra, mas tu és conhecido também no inferno, porque o demônio te conhece. Ele sabe as coisas que te tentam. As brechas. Ele sabe, né? Quando Neemias estava lá andando, o demônio estava junto. Era Neemias olhando, o demônio já tinha visto, ó, onde as brechas estavam. Neemias estava descobrindo, o demônio já sabia. Ele já tinha até a arquitetura, já a planta já desenhada de onde estavam as brechas. Porque o demônio te conhece, meu irmão, muito mais do que você, às vezes. Ele sabe onde você vai ser fraco. Né? E outra coisa, ele é paciente, viu? Ele tentou de um jeito, ele não conseguiu. Ele vai tentar de outro jeito. Conversava com uma pessoa um tempo desse, né? E eu dizia, olha, ele tentou você de uma forma violenta. Ele não conseguiu. Ele agora vai de conta-gota. Ele tem. Quando for daqui a um mês, tem. Ele é paciente. A gente é que é impaciente, mas ele não. Tem. Aí ele vai dando gotinha, daqui a pouco ele encheu o balde. E aí o balde transborda e o problema está feito. Então, não se ache forte para combater o inimigo assim. Agora a gente vai finalizar no capítulo 13. Antes da gente ir para esse versículo final, eu queria só dizer a vocês uma coisa que essa semana o Senhor me despertou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vi me mandaram uma mensagenzinha pelo WhatsApp, né? Aqueles memezinhos. Aí dizia assim, né? Acho que muitos receberam aqui. A porta não sofreu reformas. Ela continua estreita. A porta não sofreu reformas. Ela continua estreita. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente vai reconstruir as coisas na nossa vida, a gente quer começar a alargar as coisas para ficar mais fácil. Vou ter a oportunidade de reconstruir a minha vida. Então agora eu vou reconstruir do jeito que fique mais fácil e melhor para mim, né? Um jeito mais confortável,
um jeito que não me sacrifique tanto, né? Ah, Senhor, a porta foi destruída, agora o Senhor vai me dar a chance de reconstruir. Então, eu vou fazer ela um pouquinho mais larga. Mas eu venho com essa notícia para vocês, viu? A porta, você vai reconstruir, mas você reconstruiu ela do mesmo jeito que o Senhor construiu a primeira vez. A metragem tem que ser A metragem é a mesma. Porque se não for, você não vai conseguir ser santo. Então, quando for reconstruir a tua vida, as tuas muralhas, os teus relacionamentos, cuidado para não afrouxar e fazer o projeto segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Viu? Depois que eles reconstroem a muralha, que eu não me detive muito a essa parte histórica, que às vezes eu gosto de dizer quantos anos, quanto tempo, quanto eu gosto, mas eu não me detive porque eu queria me deter mais a parte espiritual. Então, depois que eles reconstroem a muralha, vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Então vejam, a muralha já tinha sido reconstruída. Só que lembram que eu disse que a parte física é apenas uma referência para a nossa vida. É a referência, por exemplo, a casa é uma referência para o lar que existe ali dentro, né? Então, quando a gente reconstrói uma cidade, a gente não está reconstruindo só o templo físico e as muralhas. A gente está reconstruindo um povo. A gente está reconstruindo um povo. Então, aos poucos, o povo foi começando a descobrir coisas que tinham se perdido pelo tempo que eles passaram lá por Babilônia. E, às vezes, na nossa vida espiritual acontecem essas coisas. A gente vai descobrindo coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, ou que a gente precisa retornar, e a gente não quer aceitar. Por exemplo, você participou de uma pregação, ou de uma formação, ou você ouviu na internet uma formação, uma catequese, te ensinando algo que você nunca ouviu falar. Aí, por que aquilo é difícil de você cumprir? Aí você diz assim, nada, isso é besteira. Minha vida espiritual está tão boa assim. Para que eu vou me deter esse detalhe? Né? Às vezes a gente, quando chega num certo tempo de caminhada, a gente começa a fazer essas distinções do que cabe a gente e do que cabe. Essa parte eu quero, essa parte eu não quero não. Mas o povo de Israel, eles não queriam reconstruir só uma muralha. Eles estavam reconstruindo um povo. É tão interessante porque Deus permite que o povo de Israel reconstrua com suas próprias mãos a cidade e o templo. Porque o Senhor poderia simplesmente ter dado uma ordem ao rei de Babilônia para que ele mesmo mandasse reconstruir a cidade. O Senhor poderia ter amolecido, ter tocado o coração dele, ele poderia ter mandado os próprios babilônios, a gente não destruiu, vamos lá de novo e vamos reconstruir agora o templo e as muralhas de Jerusalém. Mas o Senhor quis que o próprio povo de Israel reconstruísse com suas mãos. Por quê, minha gente? Porque essa reconstrução foi a cura do povo. Enquanto eles estavam lá trabalhando com as mãos nas pedras, eles estavam sendo curados, na verdade, eles estavam sendo libertos, eles estavam voltando a amar o seu povo, a amar a Deus, a purificar-se daquilo que tinha se misturado tanto ali. Então, quando você tiver reconstruído a sua vida espiritual, é uma reconstrução que vai te levar à cura. Em alguns momentos vai ser dolorido, em outros momentos você vai ser levado a fazer coisas que você diz assim, eu sempre soube que eu tinha que fazer isso, nunca tive coragem. E agora você vai ter que curar relacionamentos, você vai ter que libertar-se de alguns pecados, você vai ter que tomar mais coragem, você vai ter que abandonar a tibieza, a preguiça, você vai ter que lutar contra você mesmo.
Costumes não, como é? Manias que você tem. Aquilo que você gosta de fazer, que você sabe que não agrada a Deus. Ou aquilo que você gosta de fazer nem é pecado, mas você sabe que não está te ajudando a crescer espiritualmente. Corte. E assim a gente vai sendo curado. É um processo. Amém. Lembram da passagem que Denis trabalhou antes de ontem, né? Do homem cego que fica meio cego e depois fica enxergando direito, né? Podem ficando de pé. Posso beber? Não é tua, não. É tua. Vocês lembram daquela passagem, né? O que aconteceu ali? O Senhor trouxe aquele homem para fora da aldeia. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus cuspiu nos olhos dele, não foi isso? Passou a mão e ele começou a enxergar mais ou menos. Depois, Jesus impõe as mãos e ele passa a enxergar perfeitamente. Lembram que eu falei na primeira pregação que pecado, ou santidade, não é ausência de pecado? É isso que acontece na nossa vida. Quando Jesus se encontra com a gente, ele cospe nos nossos olhos e ele tira aquela primeira mancha. É quando ele está nos libertando do pecado. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, passou a mão e Jesus tirou a mancha do pecado que existia sobre ele. Só que, como o Renato dizia ontem, ele continuava vendo os homens como árvores que andam. Então, ele não era capaz de amar ainda os homens, porque ele via eles como árvore. Como é que vai se amar uma árvore? Não foi assim que Renato disse? Porque a santidade é o amor, não é a ausência do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que a reconstrução de um templo, ou de uma muralha, ou de uma cidade, é só a gente abandonar as coisas erradas que a gente faz. Mas isso é só a primeira parte da história. Colocar as pedras umas sobre as outras é só a primeira parte da história. Para se reconstruir um povo, a gente precisa reconstruir o interior. O que reconstruiu o povo que morava em Jerusalém não foi eles terem colocado as pedras, mas foi o tempo que eles passaram uns com os outros ali, que foi curando eles e que foi fazendo com que eles crescessem. Eu não sei quanto tempo faz que a tua Jerusalém está destruída aí. Não sei quantas brechas tem. Nem sei o nível do incêndio das portas. Eu só sei que Deus nos disse nesse final de semana que é tempo de voltar. E eu digo a você, viu? Ainda há tempo. O Senhor não diz só hoje que é tempo. Ele diz para você que acha que não dá mais tempo, que ainda há tempo. É tempo de voltar. É tempo de reconstruir. É tempo de ver o sol. É tempo de esquecer aquela noite escura que você passou pescando a noite inteira e não pegou nada. É tempo de esquecer aquela noite. É tempo de retornar para Deus. E vamos dizer isso cantando. Se o seu coração se cansou de acreditar no motivo que alimenta sua vida, se no seu olhar se alojou
vida hoje. Já é tempo de ver o sol. Já é tempo de ver o sol. De esquecer a dor, amor deixar se envolver. Pelo abraço de Deus. Pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama. E te diz que é tempo. E te diz que é tempo de voltar. E com a mão no teu coração, meu irmão, vai fazendo a tua oração. Vai orando por tudo que nós meditamos nesse momento. Vai pedindo ao Senhor que Ele te dê a graça dessa reconstrução. Que o Espírito Santo Ele possa te mostrar aquilo que precisa ser reconstruído na tua vida. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso que tu pegues da minha mão para que essa reconstrução, Senhor, aconteça de fato. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, que tu possas colocar no meu coração essa certeza de que essa reconstrução é vital para a minha vida, Senhor. Convence-me de que se tu não reconstruires comigo, Senhor, eu não irei resistir, Senhor. A minha vida está em risco se eu não começar a reconstruí-la nesse momento, Senhor. Eu me abro, Senhor, a esse teu querer. Eu me abro à tua vontade. Se é de pedra, Senhor, se é de Eu escuto a madeira, tua Senhor. voz me chamando nessa Eu estou manhã. aqui, Senhor. E eu quero dar a minha resposta a ti, Senhor. E eu convido meu irmão a você ir dando a tua resposta. Senhor, eu não sei como, Senhor. Desculpe, Senhor. Eu não precisava quero, ser eu não tenho lembrado. a esperteza, Senhor, de fizeste Neemias e de lembrar, Esdras. Eu não tenho, talvez você não tenha, meu irmão, a determinação daqueles homens, mas o Senhor ele pode te Dissesse, dar Senhor, agora. o templo e a Pede muralha, ao Senhor, Espírito Santo que eu que Ele te organize, conceda esse espírito decidido, que Ele possa renovar em você essa decisão de Ninguém vai dizer reconstruir que eu não posso, e de não, mudar Senhor, de porque eu atitudes posso. a partir de Eu estou agora. contigo, Senhor. Diz ao Eu Senhor, eu não quero só conseguirei, mudar o meu coração, Senhor. Eu quero mudar as minhas atitudes. Eu quero ter a atitude de uma pessoa nova. Eu quero ter a atitude de uma pessoa convertida. De uma pessoa que ouviu a tua voz e decidiu se por ti, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu caí, mas vou me levantar, Senhor. E que nós possamos cantar essa música que diz assim: eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Eu me amo a teu querer. Eu me rendo à tua Eu me voz. rendo à sua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar. fizeram fracassar. E o tanto que eu chorei. E eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Nada posso fazer. Onde eu posso ir? Posso ir. Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. E diz: os meus passos são teus. Os meus passos são O meu teus. próximo minuto é O meu teu. próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixes ir. Minha mão para ti. fecho os olhos e confio Fecho em os ti. olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Sem ti
passos são teus, Senhor. Os passos são O meu próximo minuto é O teu. próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Para ti. Fecho os olhos e confio em Os ti. olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos, Meus passos são o teus. meu próximo minuto é O teu. próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão. Não para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Os olhos e confio em E ti. pede, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E com as tuas palavras vai dizendo isso, sim, Senhor. É verdade. Sim, Senhor. Eu chorei pelos planos que eu mesmo fiz para mim, O que eu Senhor. estou sentindo, Senhor. Eu quis fazer de uma Eu fecho forma, meus Senhor, mas olhos não e deu fecho certo. Cada dia que passa, que é só um Eu confiei nas minhas próprias forças, na minha própria inteligência, no meu próprio entendimento, mas isso não foi capaz de me levar a uma construção concreta, Senhor. Nós, Senhor, todos os teus planos, Eu quero Eu jogar confio minha nos teus rede, planos. que eu possa E eu digo, eu dependo hoje dos teus planos. Eu dependo totalmente de ti. Age em mim. Age em mim, Espírito Santo de Deus. os teus projetos. Age Eu em não mim, tenho Espírito vergonha, Santo. Senhor. Me dá minha graça de conhecer a verdade sobre mim. De conhecer as brechas, Senhor. De conhecer as coisas que precisam ser eliminadas e abandonadas da minha vida Mas tem hoje. autoridade Submeto, Senhor. de falar em teu nome, Amém, Senhor. Senhor, sim. Eu submeto Eu os teus submeto a minha vida a ti. A minha Submeto a minha vontade, o meu querer, os meus projetos. Senhor, que eu estou. Depende de ti. Eu submeto tudo na minha vida ao teu senhorio. Que eu compreendo e Eu seja quero ir obediente, seguindo, mas Senhor. que tu queres. Eu quero ir seguindo aqui. Eu quero ir atrás Que dos a teus porta é passos, Senhor. estreita. Que é Eu quero difícil. reconstruir essas muralhas para que elas sejam Compreenda fortes, Senhor. como é Para que elas possam defender e proteger mais eu tenho pessoas, a Jesus. sensibilidade que ela Reconstrói esse com tempo. sabedoria. Eu preciso reconstruir o meu relacionamento contigo, Senhor. Eu preciso ter mais intimidade contigo. Eu preciso ser mais fiel, Senhor. Mais fiel. Dá-me a graça de uma maior fidelidade, Senhor. Eu preciso. Direcionar, Senhor, a reconstrução da minha vida. Reconstrói a minha vida, Senhor. Vem dizendo, Senhor, a cada momento, Reconstrói a minha caminhada. Reconstrói a minha história. vem dizendo como eu devo fazer, Senhor. Como, Senhor? Meus Tu és passos o mestre de teus. obras, Senhor. Você tem uma folha de papel aí? Pega ela na mão. Uma folha que não esteja anotada com nada que seja importante para você. Uma folha que você possa rasgar. Você vai de olhos fechados encostar esse papel no teu coração. E quando você encostou esse papel no teu coração, Deus imprimiu tudo o que estava planejado segundo a tua própria vontade aí nesse pedaço de papel. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É a tua vontade, meu irmão, que está escrita aí agora. Eu não sei qual é e talvez nem você mesmo saiba, mas o Espírito Santo, que sonda os corações, ele sabe tudo o que estava no teu mais profundo interior. E ele imprimiu neste papel. E aquele que deseja submeter à vontade de Deus a sua vida, eu convido você a rasgar esse pedaço de papel como um projeto que não vale mais a pena ser construído. Um projeto que você não quer mais para você. Um projeto que você quer esquecer. Um projeto que você sabe que não vale a pena gastar tempo, porque não vai te levar à felicidade. E vai rasgando e cantando isso conosco. Do início, eu me abro ao teu querer. Amassa esse papel, continua com ele assim sobre o teu peito e vai cantando. Eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Quero, Senhor. Quero conhecer teus planos. Os passos
que descem em vocês. Os passos que descem em Só você me fizeram fracassar. me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. E eu já chorei. Me arrependo dos teus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são O meu teus. próximo minuto é O meu teu. próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti. Feche Feche os os olhos e confio em ti. pede, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Sem ti, Sem ti nada posso fazer. onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. E diz os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E ainda de olhos fechados, permanece um pouquinho em silêncio, só ouvindo. Você agora está diante de um caminho sem projeto. Você rasgou o projeto que você tinha na sua mão. E agora? Para onde você vai dar o primeiro passo? Sem um projeto. Só resta entregar ao Senhor para Ele te mostrar o projeto verdadeiro que Ele desenhou para a tua vida. O Senhor está desenrolando diante de ti, agora diante dos teus olhos. Você está vendo um papel, uma planta sendo desenrolada diante dos teus olhos. E o Espírito Santo ele vai te convencendo de que agora sim você tem um plano de reconstrução.
até então, tudo o que eu havia falado e o que você tinha pensado ainda eram projetos teus que estavam apenas no papel. Mas o Espírito Santo agora ele está te convencendo de como precisa ser reconstruído esse teu prédio espiritual. E eu te agradeço, ó Espírito de Deus, porque eu creio. Eu creio que tu estás revelando a cada um aqui uma nova forma de reconstruir. Obrigada, Espírito Santo, pelos passos que daremos a partir de agora, seguros e bem seguros nas mãos do Cristo. Não queremos mais, Senhor, caminhar segundo os nossos projetos e as nossas vontades. Nós queremos seguir esse projeto que tu nos revelas agora. Obrigada, Senhor. E agradece a Deus. Louva ao Senhor. Obrigada. Bendiz a Ele. Por Ele ter Quero te feito isso. agradecer, Senhor, essa revelação. Quero te agradecer essa revelação minha. Para me revelar belíssima. Por tudo que foi proclamado, dito, Senhor. Porque tu nos amas, Senhor. Com certeza. Que carinho, Senhor. Muito obrigada. Tira os aí. Podem abrir os olhos agora. Tira daí. E quando a gente fechava os olhos depois de rasgar o projeto, o Senhor colocava no meu coração que tinha pessoas que estavam sentindo quase que fisicamente como uma sensação de insegurança, porque é como se você realmente não soubesse para onde ir. Isso aí. Mas depois o Espírito Santo ele veio acalmando o teu coração e te mostrando que existe um caminho sim, mas não é o caminho segundo o teu coração, mas é o caminho segundo o coração de Deus. Amém? E a gente não poderia finalizar de outra forma, né? Senão com a nossa música do Retiro. E pra gente cantar essa música do Retiro, eu queria que a gente fosse todos aqui pra frente do crucificado. Enquanto você está se aproximando, eu queria que você não se distraísse. Que você fosse olhando para o Cristo, de onde você está. Que você fosse fazendo a retrospectiva desses 3 dias. Que você fizesse uma retrospectiva de cada momento, de cada partilha. Talvez o momento mais importante desse retiro para você nem foi os momentos de oração, nem de formação. Talvez o momento mais importante foi o momento de partilha com o irmão. Um momento de conversa distraída, mas que foi tão importante para você. Talvez o que você mais estava precisando nesse retiro foi de descanso. E o Senhor concedeu a tua alma. Não importa onde você encontrou o Cristo, Ele te revela agora, Ele se revela a ti agora, nesse crucificado. E Ele te diz de novo, é tempo de voltar. Irás embora hoje, meu filho, minha filha, mas não te esqueças que ao sair daqui tu estás na verdade regressando para mim. Não estás correndo para o mundo, mas estás correndo de volta para os meus braços. Não te esquece que a tua vida lá fora é a vida que te fará encontrar-se comigo. É tempo de voltar. É tempo de esquecer as dores. É tempo de esquecer o que te prendeu. Hoje é tempo novo. Hoje é o Kairós de Deus. Se o seu coração se cansou de acreditar no motivo que alimenta
vida. Se no teu olhar Se no teu se olhar alojou a solidão, se alojou a solidão, erga os olhos, erga os olhos, busque a Deus na oração. olha pro Cristo e vê o nosso sol nascente. Já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao primeiro amor, deixar se envolver pelo abraço de Deus, ouvir sua voz. Se perdeu, Sozinho, ficou sozinho no caminho. Pega o seu olhar, vale a pena acreditar. vale a pena acreditar. Deus está eternamente a lhe esperar, de voltar ao primeiro amor, deixar se envolver pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama e te diz que é tempo de voltar, recomeçar pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama, é tempo de voltar e te diz que é tempo de voltar E te diz que é tempo. e te diz que é tempo de voltar. Ergue a tua mão direita e diz para Jesus assim: Senhor, eu não tenho medo. Eu não Somente. eu creio somente. Senhor, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu creio somente. Eu creio somente. Senhor, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu creio somente. Eu creio somente. Amém? Amém? E finalizemos dando um abraço bem forte no irmão e diga a ele: vamos já construir juntos, hein? Uma pá na mão e a espada na outra. Mas a gente